Os primeiros raios de sol iluminavam as montanhas da Galileia, enquanto Jesus e seus discípulos desciam pela trilha sinuosa. O silêncio da manhã era quebrado apenas pelo som das sandálias na terra seca e por murmúrios ocasionais entre os 12. Pedro, sempre impulsivo, caminhava ao lado de Jesus. Mestre, há tantos que esperam por ti lá embaixo. Será que entenderão o que tens a dizer? Perguntou Pedro, com um misto de preocupação e admiração. Jesus lançou um olhar sereno em direção à planície. À distância, já era possível ver a multidão se reunindo, formando pequenos pontos espalhados como sementes sobre a terra. Ele respondeu calmamente: a palavra cairá onde encontrar solo fértil, Pedro. Deixe que o tempo cuide do resto. Enquanto desciam, outros seguidores juntavam-se a eles, ansiosos por caminhar ao lado do mestre. Havia murmúrios de expectativa. Ele curou o leproso na última vez. Será que ele falará sobre o reino novamente? A chegada à planície trouxe à vista um cenário de contrastes. Ricos e pobres, saudáveis e doentes, todos aguardavam. As sombras das montanhas ainda cobriam parte do vale, mas a luz começava a alcançar cada rosto. Jesus parou por um momento, contemplando aquelas almas, antes de seguir adiante com passos firmes. A planície estava viva com o som de vozes. Ricos e pobres, jovens e idosos, todos convergiam para aquele espaço como rios que correm para o mar. Alguns se empurravam para chegar mais perto, enquanto outros observavam de longe, incertos. A poeira levantava no ar, criando um brilho dourado à luz da manhã. No centro desse caos, Miriam segurava nos braços sua filha pequena, pálida e febril. Aguenta, minha menina, ele vai nos ajudar. Sua voz era um misto de desespero e esperança. Ela olhou ao redor buscando um espaço onde pudesse se aproximar de Jesus, enquanto a criança gemia de fraqueza. Não muito distante, Efraim, um comerciante de túnica limpa e rosto sério, permanecia de pé, com os braços cruzados. Será que ele é quem dizem? Um carpinteiro pregando aos pobres. Não entendo o que há de tão especial nisso. Sua expressão revelava mais curiosidade do que fé. Júlio, um soldado romano destacado para observar o movimento, mantinha distância, mas não tirava os olhos de Jesus. Ele viu multidões se reunirem para líderes antes, mas algo naquela cena parecia diferente. Havia uma calma no olhar do homem que caminhava entre as pessoas, algo que Júlio não conseguia explicar. Quando Jesus chegou ao centro da planície, os murmúrios cessaram gradualmente. Ele olhou para cada rosto com compaixão, e todos sentiram como se fossem vistos e compreendidos. A multidão aguardava, suspensa entre a esperança e a dúvida. Quando Jesus levantou a mão, a multidão se aquietou. Havia uma expectativa no ar, quase palpável, como o silêncio antes de uma tempestade. Ele começou a caminhar entre eles, tocando os que estavam mais próximos, curando os enfermos e libertando os atormentados. O primeiro a se aproximar foi um homem cego, conduzido por 2 amigos. Senhor, que eu veja, ele implorou. Jesus tocou suavemente seus olhos, e num instante o homem cambaleou, piscando repetidamente. Quando abriu os olhos, viu pela primeira vez o rosto de seus amigos e o céu azul. Suas lágrimas misturavam-se a um grito de alegria. Próxima a ele, Miriam avançou timidamente carregando sua filha. Sua voz tremeu ao falar. Senhor, minha filha está muito fraca. Jesus se inclinou, tocando a testa da criança. Num piscar de olhos, o rosto pálido dela foi ganhando cor, e ela abriu os olhos, sorrindo para a mãe. Miriam soluçou de alívio, segurando-a contra o peito. Enquanto isso, Júlio, o soldado romano, observava de longe. Ele via os enfermos andando, os surdos ouvindo, e até um homem curvado pela dor endireitar-se de repente. Isso não é normal, murmurou, mas suas palavras eram menos de dúvida e mais de perplexidade.
No entanto, nem todos estavam convencidos. Efraim, o comerciante, assistia às cenas com os braços cruzados. Será que são truques? Ou talvez essas pessoas não estivessem tão doentes assim? Ele afastou a ideia com um gesto rápido, mas algo dentro dele começava a incomodar. A cada cura, os ânimos da multidão se elevavam. As pessoas começavam a empurrar umas às outras, tentando chegar perto de Jesus. Ele, no entanto, não parecia perturbado. Sua voz ecoou acima da confusão. Eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. A planície estava transformada. Onde antes havia gemidos e desespero, agora havia sorrisos e lágrimas de alegria. Júlio continuou observando, incapaz de desviar o olhar. Efraim, mesmo sem admitir, sentiu algo mexer em seu coração. Jesus subiu a uma pequena elevação no terreno, de onde podia ver a multidão reunida. Ele olhou para as pessoas com um semblante sereno, mas seus olhos carregavam intensidade. Quando começou a falar, a voz era calma, porém firme, como se cada palavra fosse escolhida com precisão para atingir os corações. Bem-aventurados vocês que são pobres, pois a vocês pertence o reino de Deus. Um murmúrio percorreu a multidão. Miriam, ainda segurando sua filha nos braços, sentiu as palavras como um bálsamo. Pela primeira vez em muito tempo, ela acreditou que algo melhor a aguardava. Bem-aventurados vocês que agora têm fome, porque serão satisfeitos. Bem-aventurados vocês que choram, porque haverão de rir. Do outro lado, Davi, um jovem pescador, cerrou os punhos. Ele sabia o que era fome e choro, mas essas palavras o atingiram como uma promessa que fazia sua alma vibrar. Efraim, no entanto, cruzou os braços com mais força. É fácil prometer coisas aos pobres, pensou, sentindo-se desconfortável. As palavras que vinham a seguir o atingiram como um golpe. Mas ai de vocês que são ricos, pois já receberam sua consolação. Ai de vocês que agora estão fartos, pois passarão fome. A multidão ficou em silêncio, o desconforto evidente em alguns rostos. Júlio, o soldado romano, permaneceu imóvel, com a mão no cabo de sua espada, mas em seus olhos havia uma curiosidade crescente. Algo naquelas palavras parecia mais profundo do que simples moralidade ou sabedoria. Enquanto Jesus continuava a falar, a planície parecia respirar junto com ele. Seus olhos pousavam em cada pessoa como se os conhecesse intimamente, e cada palavra vinha carregada de significado. Bem-aventurados vocês quando forem odiados, expulsos, insultados por causa do Filho do Homem. As palavras pareciam deixar a multidão dividida entre consolo e desconforto, mas ninguém ousava se afastar. A voz de Jesus tinha poder, e cada um sentia que estava sendo chamado a algo maior. Após um breve silêncio, Jesus deu um passo à frente, olhando diretamente para a multidão. Sua voz, embora calma, trazia um tom de desafio. A vocês que estão me ouvindo, eu digo: amem os seus inimigos, façam o bem aos que os odeiam. Os rostos se voltaram uns para os outros em incredulidade. Um burburinho tomou conta da multidão, mas Jesus continuou, firme. Abençoem os que os amaldiçoam, orem por aqueles que os maltratam. Se alguém bater em uma face, ofereça a outra. Davi, o pescador, balançou a cabeça. Como posso perdoar o cobrador de impostos que levou tudo que eu tinha? Isso é impossível. Seu murmúrio foi abafado pela multidão, mas a expressão em seu rosto refletia a luta interna de muitos ali. Efraim, o comerciante, deixou escapar uma risada curta e irônica. Amar os inimigos? Isso não faz sentido. O que se ganha com isso? Apesar de suas palavras, algo em seu interior parecia estar rachando, como uma pedra começando a ceder à força da água. Do outro lado, Júlio, o soldado romano, olhava fixamente para Jesus.
Ele pensava nos rostos das pessoas que prendera ou humilhara em nome de Roma. A ideia de oferecer a outra face soava absurda, mas a serenidade de Jesus o desarmava. Jesus então fez uma pausa, deixando as palavras ecoarem no silêncio. Ele olhou diretamente para Efraim, que desviou o olhar, e depois para Davi, cuja expressão revelava o conflito em seu coração. Se vocês amarem apenas aqueles que os amam, que mérito terão? Até os pecadores fazem isso. Se emprestarem apenas àqueles de quem esperam receber de volta, que recompensa terão? Amem seus inimigos e sejam misericordiosos, assim como o Pai é misericordioso. A multidão permaneceu dividida entre a admiração e a dificuldade em aceitar tamanha radicalidade. Jesus, no entanto, não parecia buscar aprovação. Ele sabia que suas palavras plantavam sementes que germinariam no tempo certo. Parábolas e sabedoria. Enquanto a multidão digeria as palavras que acabara de ouvir, Jesus se aproximou de um grupo de ouvintes, seus olhos cheios de sabedoria e paciência. Ele levantou a voz novamente, mas desta vez com parábolas simples, aquelas que todos poderiam entender. Não julguem e não serão julgados. Não condenem e não serão condenados. Perdoem e serão perdoados. A voz de Jesus era tranquila, mas as palavras cortavam como lâminas. A multidão ouvia atentamente, absorvendo cada sílaba. Efraim, ainda incomodado com os ensinamentos sobre amor e perdão, resmungou para si mesmo. Fácil falar, difícil viver. Ele não queria admitir, mas já começava a sentir um desconforto crescente com o contraste entre o seu estilo de vida e as palavras de Jesus. Jesus, no entanto, não se deteve. Ele continuou, agora usando uma imagem simples, mas poderosa. Pode um cego guiar outro cego? Não cairão ambos na cova? Cada um deve ver a trave no próprio olho antes de olhar para o argueiro no olho do seu irmão. Davi, que ouvira tantas vezes críticas a seus próprios erros, se viu refletido na parábola. Era tão fácil ver as falhas dos outros e ignorar as próprias. Mas as palavras de Jesus o desafiavam a olhar mais profundamente para si mesmo. Júlio, o soldado, observava, com o rosto imerso em reflexão. Será que estou agindo certo ao seguir cegamente as ordens? Será que estou tão envolvido em minha missão que perdi a visão do que é verdadeiramente justo? Pensava ele, com o peso de suas ações começando a se manifestar em sua mente. Jesus continuou, não dando espaço para o debate, mas deixando que cada um absorvesse as lições em seu próprio tempo. Uma árvore boa não dá frutos ruins, nem uma árvore ruim dá frutos bons. Cada árvore se conhece pelos frutos que dá. Aquelas palavras ecoaram fortemente no coração de cada um ali. Efraim franziu a testa, pensando em suas próprias escolhas e no impacto que elas causavam. Davi, com os olhos brilhando de uma nova compreensão, começou a ponderar sobre o tipo de pessoa que queria ser. Jesus concluiu, olhando diretamente para todos. Quem ouve minhas palavras e as põe em prática é como um homem que construiu sua casa sobre a rocha. A chuva veio, os ventos sopraram, mas a casa permaneceu firme. A multidão permaneceu em silêncio, absorvendo as parábolas e começando a ver uma nova maneira de viver. O sol estava mais alto agora, e a planície estava repleta de vozes, algumas em silêncio, outras em conversas baixas. A tensão que antes permeava o ar começava a se dissipar, substituída por uma sensação palpável de esperança. As palavras de Jesus haviam encontrado espaço nos corações de muitos e algo começava a mudar. Miriam, com sua filha agora saudável, caminhava ao lado de outras mulheres que também haviam sido tocadas pelas palavras e ações de Jesus. Eu nunca pensei que veria esse dia, disse uma delas com lágrimas nos olhos.
Ele trouxe minha filha de volta à vida. Miriam apenas sorriu, sentindo o peso de meses de sofrimento finalmente aliviado. Davi, o pescador, se afastou um pouco da multidão, buscando uma sombra para refletir. Ele olhou para suas mãos calejadas, sentindo a tensão que sempre carregou, como se estivesse preso ao seu passado de pobreza e luta. Mas agora, as palavras de Jesus ressoavam em sua mente, desafiando a visão que ele tinha de si mesmo e do mundo. Quem sou eu para julgar? Preciso começar a viver de maneira diferente. Efraim, o comerciante, também se afastou da multidão, tentando processar tudo o que ouvira. Ele havia vindo em busca de respostas simples, mas o que encontrara foi um desafio que mexia com as suas próprias certezas. As palavras de Jesus sobre o amor aos inimigos e os ricos sendo desafiados mexiam com algo profundo dentro dele. O que acontece se eu perder tudo o que conquistei? Será que estou disposto a mudar? A dúvida o consumia, mas algo, talvez uma semente, começava a germinar. Júlio, o soldado romano, observava a cena em silêncio. Ele estava longe de ser um seguidor de Jesus, mas algo naquela manhã estava mexendo com ele. O poder da transformação era evidente. É como se eles estivessem se tornando diferentes, pensou, refletindo sobre o impacto que as palavras de Jesus tinham tido sobre a multidão. Ele se perguntava se aquele homem tinha o poder de mudar até mesmo a sua vida. Jesus, no centro da planície, parecia ciente da transformação que estava ocorrendo. Ele olhou ao redor, vendo as expressões de mudança nos rostos das pessoas, mas não sorriu. Sua missão estava apenas começando. E as palavras que ele havia plantado naqueles corações não se apagariam facilmente.